Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar sobre a mensagem que durante a maior parte da minha vida achei a mensagem mais linda, emocionante, impactante. Arrebatamento. Desde novo convertido com 16 anos de idade, eu escutei o pastor Napoleão Falcão pregando sobre arrebatamento. Meu Deus! Que emocionante. E eu, novo convertido, estava morando em Mossoró e vim aqui para Lagoinha Quixeré, o lugar onde eu nasci, na região Vale do Jaguaribe, aqui do Ceará. E na casa da minha amiga, que já dorme no Senhor, a irmã Laide, ela tinha um disco do pastor batista Enéas Tognini, ele falando sobre arrebatamento. Ele dizia: o arrebatamento será num dia calmo. O padeiro prepara o pão. O advogado advoga. O juiz julga. E ele falando daqueles eventos, eu vislumbrando, pensando sobre o arrebatamento. O arrebatamento, ali, em 1 Coríntios 15, 51, se não me falha a memória. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ali. E João 14, Jesus fazendo promessa e dizendo: eu vou preparar lugar e tal. E esses textos aí, era o que eu pregava o tempo todo. Que eu sempre preguei isso aí e fiquei acreditando no arrebatamento. Em todos esses eventos. Eu tenho 460 mensagens em fitazinha cassete que eu gravei. Uns 42 CDs e 22 DVDs. E dos 22 DVDs, acho que 50% deles é arrebatamento. Preguei muito sobre 3 vindas de Jesus. Para morrer, para arrebatar e para reinar. Eu lembro que no ano de 2008, se não me falha a memória, ou foi 2011, Jesuí Barreto, na cidade de Macaíba, Rio Grande do Norte. Ele que foi um pregador, ele disse que foi um dos pregadores que pregou na Assembleia de Deus Templo Central, que eu fiz parte quase 30 anos, sendo durante 8 anos o mais novo do Ceará e continuei vários anos como itinerante, retornando aqui. E o pastor Jesuí Barreto de Macaíba disse que ele pregou, e a esposa do pastor tesoureiro José Deusdete de Farias teve alguma coisa que ficou paralisada na hora, ficou parada, e aconteceu o fenômeno. Ele até falou de algum milagre que aconteceu ali. E eu estava no Rio Grande do Norte, e o pastor Jesuí Barreto ouviu falar de mim, da minha pregação sobre arrebatamento. E ele me convidou para pregar 3 dias sobre isso. Ele queria arrebatamento, ele queria galardões, tribunal de Cristo, né? Ele queria falar sobre o reino, sobre o juízo final. Das pregações que eu mais preguei foi sobre o juízo final também. Eu achava fascinante o julgamento de todos os eventos da terra, unidos céu e terra, numa só grei. E um grande trono, maior do que tudo, sem ter como fugir para a direita e para a esquerda. Mas voltando aqui. Eu lembro que teve igreja, como a cidade de Jaguaribe, que o pastor Francisco Enos era pastor ali. E parece que no ano de 99, eu fui pregar numa Santa Ceia e ele falou para mim: olha, aqui nessa igreja, o pastorado é eleito pela igreja. Todo ano a igreja elege o pastor. Se eles não me quiserem, eu permuto, vou para outra igreja. E o presbitério também é eleito pela igreja. Aí eu falei assim: a igreja vai eleger a pregação de hoje, que eu vou pregar. Aí cheguei lá no púlpito e falei: irmãos, vocês vão escolher a palavra de hoje. E é essa que está no meu coração. Aí uma irmã disse: fala sobre arrebatamento. Eu falei: é essa mesmo. Eu tenho uma fitinha. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo pregando em Camboriú, em 2011. E eu preguei sorrindo, o tempo todo sorrindo. Trailer do arrebatamento. Lembrando da palavra do pastor Enéas Tognini: vai ser num dia calmo. Né? O padeiro prepara o pão, o juiz julga, os carros estão trafegando e as pessoas estão andando naturalmente. Quando acontece o toque da trombeta. Então, olha o trailer do arrebatamento, olha aqui, pregando nos Gideões Missionários, veja. E aí, a coleção de fita que eu tenho daquela pequenininha cassete, e ainda tem um microsystem, um aparelhinho de fita cassete, antigo ainda. E CDs e mensagens antigas.
as que eu mais achava fascinante eram os temas que o pastor Napoleão Ribeiro Falcão falava sobre arrebatamento. Ouvi Gesiel Gomes também, o Abílio Santana, ou pregadores, falando do assunto, eu ficava maravilhado. É maravilhoso. Para mim era a cena cinematográfica mais maravilhosa, porque eu trazia para a minha vida sempre acreditando. Entendeu? E aí eu, muitas vezes pregando, dizia assim: 2.845 referências e inferências da vinda de Jesus. 1.840 referências diretas. 318 referências clássicas do Novo Testamento. Capítulo 15 de 1 Coríntios, capítulo 4 da carta Tessalonicense. Mateus 24 a 26 trata sobre esse assunto. E toda empolgação é a mensagem que eu mais preguei e acreditei no arrebatamento. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte: pesquisando, olhando na Escritura, aí eu quero que você pesquise aqui comigo. Em Mateus capítulo 16, versículos 27 e 28, Jesus disse para Pedro, André, Tiago, João, os discípulos que estavam com ele, olhou para os discípulos e disse: alguns dos que aqui estão não passarão pela morte, até que vi o Filho de Deus nas nuvens do céu, com poder na glória de seu Pai, com seus santos anjos, e dará o galardão a cada um segundo as suas obras. Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte. Você não vai morrer. Alguns aqui, alguns morrem, mas outros não. Alguns não vão passar pela morte. E é uma geração que seria 70 anos, e agora 40 anos, uma geração, ele disse, em muitas dessas passagens, na verdade eu vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele falou que naquela geração, e alguns dos que estavam vivos, não passaria pela morte, mas ele viria. Mas o que aconteceu? Pedro, segundo a história, se for verdade, foi crucificado de cabeça para baixo. Em Roma, não aceitando morrer como seu salvador. Paulo foi decapitado pela espada, em Roma também. Tiago menor foi atirado da janela do templo, caiu, quebrou as pernas e mataram a pauladas. O outro Tiago foi morto ao fio de espada. Mateus foi retirado a cabeça na Etiópia por ordem de um rei bárbaro. Marcos foi arrastado por 2 cavalos nas ruas de Alexandria. Bartolomeu foi retirado a pele vivo por ordem de um rei bárbaro. João, segundo a história, com 90 anos, foi atirado num tacho de óleo fervente, saindo com vida, foi enviado para a ilha de Patmos. Policarpo, um dos pais da igreja, tentaram matá-lo na fogueira, as chamas não queimaram. Ele disse que podia atravessá-lo com a espada porque ele queria receber o chamado do Senhor. Todos eles morreram e aquela vinda que o Senhor falou não aconteceu. Eu estou falando sobre as mortes, sobre as histórias, pode pesquisar, eu não estou criando. Sobre o texto é Mateus 16, 27 e 28. Alguns dos que aqui estão não passarão pela morte. Então, isso no capítulo 16. No capítulo 17, alguns dizem assim, não, mas eles viram a glória na transfiguração no capítulo 17, no início. Olha, viram a glória. Eles não viram os anjos. E ele não foi, ele estava ali. Ele resplandeceu as suas vestes no monte. E estavam 3 discípulos, Pedro, Tiago, João. Estavam os 3 ali. Até Pedro disse, quer que eu... Aí apareceu 2 figuras que eles entenderam que era Moisés e Elias, e disse, queres que façamos uma tenda para cada um de vocês para passar a noite aqui? Só que ali não foi ele indo e voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória do Pai, trazendo o galardão e distribuindo com eles. Então fica descartado que a transfiguração fosse isso. Agora em Mateus 10 e 23. Ele viu os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. E ele disse, vá, vocês não vão terminar de percorrer as terras de Israel sem que vejam vir o reino dos céus. Antes de terminar a tarefa, eu volto. Para pegar vocês, eu vou voltar. E ele falou isso, vocês não vão terminar e o reino de Deus vai vir. Não é o reino de Deus
que já através da pessoa do Messias nasceu um rei, e os 3 reis magos foram dar presentes para ele, e Herodes procurou matá-lo. Não, não é isso. O que seria, na nossa concepção, seria ele ir, após a ressurreição, subir, como Atos 1 e 11 subiu, e ele retornar com seus anjos, e vir para reinar 1000 anos na terra, digamos. Então, eles andaram em Israel. Eles andaram que Paulo, em Colossenses, disse. O evangelho foi pregado, e Paulo também andou. E nós percorremos o mundo da época, o mundo. Todas as gente, nós já percorremos e evangelizamos. Né? Então, assim, a história ficaria registrada e, posteriormente, as outras nações iriam conhecer isso, os gentios. Mas o mundo que o Messias falou, ele disse, vocês não vão terminar de percorrer as terras de Israel, as cidades de Israel. Ele chegou a citar até Israel como o mundo, como cidades de Israel. Na verdade, se referindo a Israel e as tribos de Israel. Vocês vão percorrer as tribos. E antes de terminar, o Filho do Homem vai voltar. Ok. Eles andaram, eles morreram. Isso não aconteceu. Colossenses 1, 5 e 6 e 23. Em Colossenses, capítulo 1, versos 5 e 6, Paulo disse, o evangelho foi pregado em todo o mundo. Todo mundo da época. Foi pregado em todo o mundo. E se dissesse, não, mas é para ser pregado no mundo vindouro. Olha, então não acabaria nunca, porque pode passar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Enquanto existe terra, vai nascer nação nova, vai gerando nação nova. É igual às cidades, que vai formando distritos e virando cidades. Nações novas o tempo todo. Mas Paulo disse, eles cumpriram com a missão. Eles evangelizaram o mundo da época. Que a demografia, a população, não era 9 bilhões, né? Obviamente. Então, no verso 23, ele disse, vocês receberam o evangelho, primeiro, no verso, Colossenses 1, 5 e 6, ele disse, vocês receberam o evangelho, esse evangelho que é pregado no mundo, no verso 23 ele disse, e que foi pregado em toda criatura debaixo do céu, foi pregado, né? Enfim, em Lucas capítulo 21, e Marcos capítulo 13 e Mateus 24, os discípulos passaram por todos os eventos que o Messias falou. E tudo que foi profetizado aconteceu, e a sua vinda não houve. Paulo até disse, quando vocês verem o iníquo, que o iníquo está no lugar santo, quem vê, entenda, o iníquo esteve no lugar santo naquela época. Mas não vou entrar nesse mérito. O imperador Tito enviou Antíoco Epifânio. Ele sacrificou uma porca no altar dos judeus e profanou o templo sagrado. Para eles, para os judeus, né? Para os judeus. Sagrado para os judeus e para as sociedades secretas dos Rothschilds. Eu não vou entrar nesse mérito aí. Eu vou dizer que houve uma profanação, que Jesus falou de um período de uma aflição tão grande, ai das grávidas, e aconteceu. As grávidas foram partidas das barrigas por espada na invasão de Israel. As crianças foram jogadas e aparadas com espada pelos soldados. Foi um tormento muito grande. E a vinda do Messias não aconteceu ali. E aí Mateus capítulo 10, versículos 6 e 15 e 24, foi dito que esse evangelho do reino seria pregado em todo o mundo, viria o fim. E o fim aí disso tudo, o mundo foi citado aqui, esse mundo referente a 12 tribos, né? E foi pregado em todo o mundo, as 12 tribos, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo falou, o Senhor descerá do céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E Paulo disse, vai acontecer duas coisas simultâneas. Os que morreram vão ressuscitar, e nós, os vivos. O próprio Paulo, ele passou a vida acreditando mesmo que Jesus voltaria. Naquela geração dele, ele foi da geração do Messias, que Jesus disse, não vai passar essa geração sem que isso aconteça. Isso vai acontecer. E Paulo foi conterrâneo de Jesus. Ele foi da época de Jesus. O pai dele era fariseu na época que Jesus foi preso. Ele estava lá também. Ele é daquela época. É conterrâneo. E ele morreu crendo na promessa. Não aconteceu. O que acontece? Quando Jesus estava perante Pilatos, Pilatos disse, porque Jesus também acreditou que viria. Ele acreditou que o pai iria enviar naquele tempo mesmo. Bom, eu não, vou retirar o que eu disse.
Eu vou retirar que eu disse que Jesus acreditava que viria. Não, eu vou falar de acreditar. Eu vou colocar Jesus como dono da fé. Eu vou dizer que Jesus falou em João 14, eu vou, mas eu volto, vou preparar lugar. Estava dentro disso que Paulo acreditava, disso que Jesus falou. E Pilatos disse, conjuro-te, diga-me, tu és o Filho de Deus? Ele disse, eu sou. E a partir de agora, desses eventos aqui, você vai ver o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu com seus anjos de poder. Você vai ver isso acontecer. Jesus falou isso. Se fosse eu falando, estava dizendo assim, ele acreditou piamente no que estava dizendo. Mas o que aconteceu? Eles não viram, não aconteceu dele vir. Naquele período, naquele tempo, naquela geração que ele disse, aquela que ele disse, alguns dos que aqui estão não passarão pela morte. E eles morreram. Então, pesquise a respeito. Eu estou citando o texto, eu estou citando o que eu vejo. Sabe o que eu digo para você? Se você acredita que Jesus ainda vai voltar, amém. Amém, amado. O Pai te abençoe. Continue crendo. Está tudo bem. Eu não estou indo contra a tua fé. Quem está falando aqui foi o que mais acreditou. Hoje, eu não acredito que Jesus vai voltar da forma que eu pregava e eu acreditava piamente, de todo o coração, sem falsidade, com toda a fé. Eu não acredito mais assim, que ele volta. E então, pastor, no que você acredita? Eu acredito no que está escrito aqui, estou acreditando. Acreditando que ele falou isso aqui, só que não aconteceu dessa forma. Então, porque não aconteceu, eu não estou acreditando que passou 2000 anos e daqui mais um dia que vai acontecer. Não, eu não acredito assim. Eu acredito que se ele quiser pegar qualquer um de nós, se o Criador quiser, e transformar nosso corpo, e arrebatar para outra dimensão, para ele, sim, eu acredito nisso. Eu acredito em viagem no tempo, a outras dimensões. Eu acredito. Eu não acredito que eu vá entrar numa nave espacial e vá cruzar, depois do céu atmosférico, o cinturão de Van Halen. Uma radiação muito grande, como se fosse 3 discos de ímãs, pesado, que não dá para atravessar. E uma radiação muito forte que ninguém deixaria de... eu ficaria cego. Eu não acredito que a gente vá assim. Eu acredito que a dimensão do Pai é como um corredorzinho cheio de portas num apartamento. Ele está aqui juntinho, pertinho. É igual a distância da boca e do coração, que está bem pertinho. Abre uma portinha, já está lá na dimensão do Pai. Ah, mas Deus está no céu. Olha, está escrito, Paulo disse, que nos céus está cheio de espíritos rodeando, atirando setas inflamadas, hostes malignas. Está escrito em Efésios 6:10, não me falha a memória. Me lembrei, parece que é 6:10. Tomai toda a armadura de Deus para resistir aos dardos inflamados do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Eu estou falando isso aqui com cuidado, com temor. Porque muitas pessoas que vêm responder a gente no chat, no chat, eles vêm escrevendo, eles vêm lutando contra carne e sangue. Eles não querem saber, eles não têm tolerância. Muitos crentes por aí, que no outro vídeo eu falei sobre crentes lixo. Eles não querem saber se você está lendo alguma coisa, se você acredita. Não, eles não querem saber, são fundamentalistas. Eles querem tudo do jeito deles. Aí eu não sou assim, eu digo o seguinte... Creia no que você quiser. E digo mais, você, mesmo vendo esses textos aqui, você acredita que Jesus vai voltar? Eu lhe dou um conselho. Procure em sites pregações do pastor Napoleão Falcão. Ele tem um canal no YouTube com 72 mil inscritos. Um cara muito educado, eu estive com ele. Eu conversei com ele. Eu estive hospedado no hotel com ele. Ele contou para mim a história dele. Ele falou de eventos e coisas que aconteceram com ele, a gente tomou suco junto. E para mim, as pregações mais empolgantes, repito, que eu ouvi de arrebatamento foi Napoleão Ribeiro Falcão. Continua. Eu não estou desconstruindo a tua fé. Eu não estou indo contra você. Religiosamente eu sou pastor Frank Lima. Eu tenho minhas cartas, as minhas credenciais, meu nome ainda está na Comeadec, na convenção aqui do Ceará. Eu não tenho ido mais nas reuniões de obreiro, eu não tenho frequentado, porque eu não estou
contente com o sistema, com a forma. E digo mais, recentemente, um dos presidentes, meu amigo, que quando eu iniciei o ministério estava junto dele, eu estive na casa dele, e a esposa dele disse que ele chorava muito, querendo que houvesse uma mudança na convenção, não estava satisfeito com o andamento da convenção. Não vou citar o nome dele aqui. Então eu não estou satisfeito. O líder que está aqui da Assembleia de Deus falou comigo quando ele chegou, não vou citar nome. Eu não estou contente com o andamento da convenção, não estou satisfeito com a forma que é administrada. Eu falei, eu também não. Então, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu, a minha esposa e meus filhos, estou evangelizando aqui, estou aqui falando no canal. Teve um inscrito que disse, pastor, por favor, fala sobre arrebatamento. Eu tenho dúvidas, eu quero saber, eu quero que você fale. E as pessoas ficam querendo um líder, ficam querendo que alguém explique alguma coisa. Então eu estou falando por mim. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Para mim, se Jesus deu a vida por mim, já é suficiente. Há 2000 anos atrás, já está tudo certo. Se ele volta ou se não vai voltar, porque não voltou, naquela época que ele disse que voltaria e não voltou, certamente o pai disse, não vou. Enquanto Jesus estava na terra, ele não sabia da sua vinda. Ele falou que ia voltar naquele momento. Mas depois que ele subiu para o Pai, segundo os teólogos, todos, se ele está com o Pai, ele teria divindade, toda a onipotência, toda a onisciência, sabe tudo, então já saberia o dia da vinda. E aqui na terra não saberia, só se fosse isso, mas não vou entrar nesse mérito. Eu só digo, é que várias igrejas pesquise, não sou eu, porque tem aí uns crentes tóxicos, inflamados, cães que só vivem de rosnar e ficar querendo morder, querendo brigar, que a gente passa uma informação e ele aponta os canhões de lixo dele para atirar na gente. Eles vêm com problema pessoal contra a gente, com mágoa da gente. Eles têm as mazelas dele, o embargamento da alma dele, as trevas na alma dele, as loucuras dele. Então ele quer agredir todo mundo, ele quer matar todo mundo. Aí ele chega no canal e diz assim, esse cara de olhos verdes, parece que é meu jovem ainda, tem uma voz um pouco agradável, tenor, vou meter bala nele agora, eu vou detonar ele, eu vou dizer um monte de coisa e descarregar minha raiva. Vá descarregar na sua mãe, no seu pai, no seu avô, no seu cachorro, seu infeliz. O que eu vou falar aqui, pesquise. Eu não estou falando para os fiéis. Eu estou falando para os cães, Apocalipse 22 e 15. De fora ficarão os cães. É assim que está escrito. Estou falando para cão, que fica querendo morder a perna da gente. Infeliz. Quem botou você na coleira foi o teu dono lá. Não fui eu. Eu mantenho todo mundo em liberdade. Você tem liberdade para ser o que você quiser. Eu não critico ninguém. Movimento LGBT. Eu não tenho nada contra. A esquerda, a direita, não tenho nada contra nem a favor. Eu sou neutro. Eu acredito que eu amando o meu Criador, não colocando nada no lugar do Pai, nem homem, nem a própria Bíblia, nem pastor, nem ninguém, colocando Deus como meu autor de tudo da vida, como meu Salvador, em Jesus. E amando o meu próximo como a mim mesmo. Para mim já está bom, porque foi o que Jesus falou. Ok? Então, se você pesquisar, possivelmente na linha de Adventistas do sétimo dia, antes de começar com a pastora Ellen White, a escritora Ellen White, eu tenho O Conflito dos Séculos, eu tenho vários livros de Ellen White. O que eu falo aqui, eu falo com conhecimento de causa, mas não sou dono da verdade. Não sou apologista. Eu acredito naquilo que está escrito, eu leio tudo que eu posso ler. Mas aí, o pessoal, possivelmente antes mesmo de Ellen White, e vários líderes, eles garantiram no passado, no início das igrejas, e marcaram datas, que Jesus voltaria e aconselhou os crentes a doarem para a igreja. A igreja que seria a igreja? Seria eles mesmos. A minha igreja não vai ser arrebatada? Irmãos, doem os seus bens. E os irmãos começaram a doar. Não, nós vamos doar para a igreja os bens, porque Jesus vai voltar mesmo. Mas vai voltar, não vai levar a igreja, para que doar os bens? Ficaram ricos, muitos. Pesquise para não dizer, eu não estou nem citando o nome de nada para não acusar. Eu mencionei a linha de Ellen White porque a igreja adventista marcou algumas vezes a vinda de Jesus, marcou data. E você encontra data na escritura? Não, né? Então pesquisa lá, não é eu que estou dizendo. Entendeu?
Então remarcaram data, não aconteceu, mas as pessoas doaram muito. Então teve gente que aproveitou do advento, da vinda de Jesus, para lucrar, né? E agora então? E os outros que estão agora dizendo que Jesus vai voltar, tem algum interesse? Não vou entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito, né? Então, meus queridos, então é isso aí. Eu concluo dizendo o seguinte, repito, não vou desconstruir a sua fé, eu não faço isso. Eu, pastor Frank Lima, eu li os textos, eu acredito nesses textos, da forma que está escrito aqui. E não acredito que Jesus vai voltar, principalmente para arrebatar pessoas que olham para mim, chega para mim e diz, você nunca pregou o evangelho de Jesus, moço? Você vai prestar conta no juízo final. Você persegue os ungidos de Deus, aqueles que foi mencionado num vídeo que você pegou da internet, de protesto aí, que estava tirando sangue de mulheres, abusando, tirando sangue, se drogando e mentindo. Sim, você é pior do que eles. Você é acusador. Você é juiz. Te converte, rapaz. Botou um pix. Você não merece um pix. Sem conhecer nada da minha vida. Com certeza, essa turma aí não será arrebatado. E você que vai fazer comentário, já fica sabendo. Se você falar contra mim, pode estar certo. Todo mundo pode olhar. Você não vai ser arrebatado, não. Porque você estará sendo injusto. Eu não estou sendo injusto com ninguém. Eu estou sendo generoso. Eu estou dizendo o seguinte. Na minha concepção, Jesus não vai mais voltar. Ele veio, segundo o que está nos evangelhos, deu a vida, ressuscitou dos mortos, apareceu a 500, apareceu a 120, apareceu aos 70, apareceu aos 12, apareceu às Marias, apareceu a Pedro, entrou numa sala, se mostrou a Tomé, passou 40 dias entre eles, segundo o que está escrito, e foi, e não voltou mais. E na ceia ele disse, eu não estarei mais com vocês aqui até um dia novo que tome a ceia nova no reino de meu Pai. Então é isso. Quem quiser continuar acreditando, acredite, vá em frente. Eu não digo nada contra você. Agora, por favor, não diga que eu estou distorcendo nada. Eu só li os textos e estou falando. É assim que eu acredito. Você acredita no que você quiser e da forma que você quiser. Eu estudei hermenêutica, eu estudei exegese, fiz teologia, mas eu não estou colocando isso. Eu estou lendo, eu li os textos aqui e eu creio dessa forma aqui. Se ele não veio naquela geração, se ele não veio naquela época em que alguns estariam vivos e veria ele fazendo, para mim, eu irei ao encontro do Pai, mas o Messias não virá ao meu encontro. É a minha fé. Deus abençoe a sua fé. Siga a sua fé da forma que você quer. Então, meus queridos, é isso. Se você gostou desse conteúdo, dê um like. Você que não é inscrito, se gostar, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações. No final eu deixo o meu zap para batermos um papo. Deixo também o meu Pix. Daqui eu não ganho nada. E o trabalho que eu faço é desenhos, artes. Trabalho com desenhos e com artes. E estive um bom tempo doente, sem desenhar direito. Por quê? Porque tive problema de glicemia, alteração no meu sangue. Fiquei tomando medicamentos, entendeu? Porque quando eu falo isso, quando eu ponho aqui, vocês acham que os pastores estão lá, recebem dízimos e ofertas. Mas se tiver um falando pela internet, é pecado botar o Pix, porque um dia alguém pode dar 5 reais, 10 reais, aí é um crime? Poxa, quero só lembrar uma coisa a vocês, viu? Para os mesquinhos que falaram para mim que eu não tenho direito de pôr um Pix, apesar de ter dado 30 anos da minha vida e ter pegado tudo que eu consegui, com evangelho e fora de evangelho, e ter repartido com as pessoas. Eu não mereço botar o Pix? Deixa eu só lembrar uma coisa a você. Até porque muda o salário, mas que eu saiba, Neymar, o nosso jogador Neymar, ganha uns 2 milhões por dia. Lá nas Minas Gerais, tem uma jazida de ouro que foram extraídos 40 toneladas de ouro. E para onde é que foi o dinheiro do ouro? Foi para espalhado na população? Não, com certeza não. E quantos comboios, quantas cargas de minério
foram retiradas e levadas e vendidas baratinho lá fora. E quantos bilhões rolam nas mãos de deputados pelo governo federal? Quanto dinheiro? Já houve aqui no Nordeste, na década de 30, carregamento de ouro para ser espalhado entre políticos. E Lampião disse, eu vou roubar. Com tanta riqueza jogada fora, por aí, na mão de poucos homens corruptos. Há alguém que passa 30 anos repartindo com carentes na igreja, pregando e pedindo que os que têm mais ajudem os que têm menos. Vocês sabiam, né? Que a Praia de Santos teve uma alteração nas ondas e acabou com 3 bairros lá, deixou de existir. Pilões, Água Fria e Vila dos Pescadores. Adivinha quem foi que esteve lá? Pregando e dizendo, cuide uns dos outros, reparta uns com os outros. Pastor Frank Lima, e eu tenho testemunha disso. No Facebook ainda tem amigo meu que me segue do meu Facebook, que estava lá e sabe que eu preguei, e falou, você é um profeta verdadeiro. Enquanto os outros pregavam, a sua vida vai mudar, tudo vai melhorar. Então, resumindo aqui, tanta riqueza por aí, rolando. Aí um servo do Criador, que tem contas para pagar, que trabalhou a vida toda no Evangelho, aí os caras dizem, você bota um pix, tenha vergonha na cara, tenha vergonha. Vão pro inferno, bando de cão. Eu não acredito que esses espíritos de loucuras que estão aí, nem acredito que alguns deles sejam de verdade. Nos dias de hoje, eu acredito que tem reptilianos, mas não vou entrar, isso não é doutrina, isso não está na Bíblia não, mas que tem seres humanizados, você vê em vários vídeos eles mudando, revirando o olho, camuflado no nosso meio, e que tem gente que parece que foi gerado por espíritos demoníacos de incubos e sucubos, e parece ter um germe tão nojento que ele olha pra gente e desejaria ver a gente na sarjeta, e acha que a gente não merece nada e não pode ter nada, e já é com ciúme, já é falando contra a gente. Então, para esses aí, que o Pai limpe essa sujeira aí, essa loucura aí, e quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E quem mente, continue mentindo, e quem fala a verdade, continue falando a verdade. Então, meus amados, é isso. Até o próximo vídeo. Tamo juntos, um abraço em todos.